e eu tenho várias perguntas para você. Então, posso Vamos lá. começar já mandando? Pode, claro. Então, vamos lá. Mitos e verdades. A primeira, que é muito importante, porque, olha, fiz uma enquete por aqui. Quem faz exercício e quem está sedentária? E eu vi que 40% das grávidas por aqui não estão se movimentando, gente. Não estão se movimentando. Então, olha que importante essa primeira pergunta. A primeira pergunta é: quem é sedentária e engravidou, pode começar a fazer exercício na gravidez? Ou não? Tipo, é mito que não pode? Como é que é isso? Não só pode, como deve. Então, deve fazer exercício e deve começar o quanto antes. Inclusive, a gestação é uma oportunidade para a mulher querer ser mais saudável, né? E eu percebo assim, muitas mulheres melhoram a alimentação, por exemplo, na gestação, porque tem essa ideia, né? Ah, eu tô gestante, eu preciso comer bem, procuram uma nutricionista, tem uma preocupação, às vezes, com o sono, né? E falta, muitas vezes, essa prioridade, esse olhar para o exercício. Então, o exercício também tem que entrar nesse combo de saúde. Então, uma vez que ela está grávida, a hora que ela vai pensar assim, nossa, agora eu preciso ser o mais saudável possível, o exercício tem que entrar aí. Tem que entrar. Então, a sedentária deve começar a fazer na gestação. Ótimo. Porque o exercício, gente, a gente fala sobre exercício em várias aulas por aqui. Pipoca no diabetes gestacional, pipoca na aula de placentação, na aula de pré-eclâmpsia. Então, olha quanta no manejo de estresse é tanto benefício, né? E tem assim, olha, e é uma área que tem muito mito. Para começar isso, essa semana, Sil, uma paciente chegou no meu consultório e falou: olha, eu não faço nada, e eu vi do meu obstetra que eu não poderia começar nada. Então, isso que você falou, justamente nós obstetras, que somos aqueles que promovem a informação e a saúde, porque muitas vezes a gravidez é esse portal que a pessoa começa um monte de coisa boa aí na vida, né? Porque ela tem um senso de responsabilidade aí por outra pessoa já, e aí tem um monte de informação desencontrada. Então, você que está sedentária, você deve começar a se movimentar. Primeira coisa, fazer exercício. Agora, qual modalidade que ela pode fazer? É qualquer coisa que ela pode começar? Como que ela pode, por exemplo, escolher o que ela vai começar? Você pode dar uma orientação em relação a isso? A gente tem que priorizar primeiro pela segurança, né, de uma gestante. Então, uma gestante, existem algumas modalidades extremamente seguras, até para quem nunca fez. Por exemplo, musculação. Quem nunca foi a primeira a sedentária que começou a musculação um dia, você chega lá, não é uma coisa muito difícil. A curva de aprendizado não é muito difícil. Então, você chega lá, você tem muitos exercícios simples, de baixa complexidade para fazer. Então, a musculação é uma coisa que alguém que nunca fez consegue começar na gestação, não é difícil. Agora, é diferente de eu falar assim, por exemplo, vamos, sei lá, jogar beach tênis. Se você nunca jogou, é difícil até para quem não está grávida, né? Tem raquete, tem bola, tem regra, tem que jogar a bola para lá, para cá. Então, eu falo da complexidade do movimento. Então, a gente tem que pensar assim, se uma mulher que não fazia nenhuma modalidade vai começar uma modalidade, tem que ser uma modalidade segura. Então, algo que ela saiba fazer. O que todo mundo sabe fazer? Caminhar. Então, caminhada é uma coisa interessante. O que as pessoas talvez nunca fizeram, mas é extremamente seguro? Musculação, pilates, as coisas que um sedentário também faz. Exercícios na água, eles parecem seguros por conta não tem aquele risco de queda, né? Da queda no chão. Então, a hidroginástica parece ser um exercício seguro? Parece. Excelente. A natação é muito segura, mas às vezes, começar a aprender a natação, você vai ficar ali algumas semanas muito iniciante. Não que não possa, mas talvez vai ser um exercício leve demais até que você aprenda, ou primeiro bater a perna, ou respirar na água. Então, se a gente for pensar na segurança, tem que ser algo que não tem risco de queda. Então, algo que aquela mulher saiba fazer, tá? Então, caminhar é muito bom. Bicicleta ergométrica é um negócio que até quem nunca fez consegue sentar numa bicicleta ergométrica e pedalar. Então, seria uma coisa interessante. É uma coisa de fácil acesso. Qualquer academia, por mais simples que seja,
tem lá uma bicicleta ergométrica. Então, tem algumas coisas que são realmente muito acessíveis e de baixa complexidade e podem ser iniciados por uma mulher que não fazia nada. Joia. E aí tem algumas perguntas aqui. Ó, Pilates é considerado exercício? Olha só como que a gente tem que ir desmistificando, né? Vou deixar para você as respostas. Se o Pilates é considerado exercício? Sim, é. O que é considerado exercício físico? É toda contração muscular, todo movimento que você faz com algum objetivo. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo de fortalecimento muscular. O Pilates, por exemplo, há um objetivo na postura, um objetivo de melhorar a respiração. Ele é um exercício resistido ou de força, né? Você vence alguma força. Então, ele é um exercício, sim, porque ele tem contração muscular, tem movimento com algum objetivo. Objetivo. Isso. Diferente do que falar assim, ai, eu ando bastante no meu trabalho. Isso seria uma atividade física e não um exercício, não é? Exatamente, exatamente. Então, a atividade porque ele tem contração muscular, tem movimento com algum objetivo. Objetivo. Isso. Diferente do que falar assim, ai, eu ando bastante no meu trabalho. Isso seria uma atividade física e não um exercício, não é? Exatamente, exatamente. Então, a atividade física é aquilo que você faz se movimentando no seu dia a dia. Não necessariamente você consegue estabelecer quanto tempo aquilo vai durar, que objetivo aquilo tem, ou em que intensidade você vai fazer. Então, por exemplo, eu preciso subir e descer a escada no meu trabalho. Quantas vezes você faz isso? A pessoa pensa, depende, tem dia tranquilo eu faço uma, tem dia puxado eu faço 18 vezes. Bom, então não é algo mensurável, algo que você faz para trazer um benefício para a sua saúde. Não, você faz para o seu trabalho. Sim. Pode ter algum benefício para a saúde? Até pode, né? Porque você está se movimentando. Se a gente pensar, por exemplo, em prevenção de trombose, qualquer movimento é melhor do que estar parada, né? Uhum. Então, até pode, mas não é considerado uma sessão de exercício. Certo. Então, a sessão de exercício é aquilo que tem um objetivo muito claro, estabelecido naquele intervalo de tempo. Ótimo. E uma das coisas que eu falo para elas é assim: escolha algo que você vai fazer com constância e não algo que você vai fazer por 2 semanas, 3 semanas. E como você mesma falou, pela complexidade, porque fica longe, porque ela não consegue. Então, ela tem que arquitetar algo que ela consiga realmente fazer com constância. Exato. Agora, se ela chegar para você e falar, doutora Silvia, olha só, eu devo priorizar o exercício de resistência, de força ou o exercício aeróbio? Alguém que está sedentária. O que você responderia para essa mulher? Ela deve tentar fazer os dois? Se ela precisar escolher um, qual que ela escolhe? O ideal é fazer os dois, porque tem benefício dos dois, né? Existem algumas situações que a gente precisa suspender o exercício aeróbico da gestante. Sim. Mas o exercício resistido, não. Então, muitas vezes as pessoas me ouvem falar aqui, na dúvida, faça musculação. Mas é por isso, não é porque o aeróbico não é importante. É porque o resistido, ele é sempre possível. Nossa, isso é tão libertador para a minha alma. Por quê? O que eu ouço aqui, e a gente vai falar das situações especiais, viu, gente? Você que está aí assistindo a nossa live, a gente está começando, a gente vai falar de situações especiais, a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês, mas o que eu vejo é assim, olha, eu tenho colo curto, eu tenho risco de prematuridade, então eu vou fazer alguma coisa leve, uma caminhada. Eu não sei porque existe uma lenda urbana na cabeça das pessoas, às vezes, que a caminhada ela é mais simples e mais leve do que, por exemplo, a musculação. E a gente sabe na gravidez que muitas vezes a caminhada é contraindicada. Exato. E de repente a musculação não, desde que seja adaptada por determinadas situações, né? Então... sabe por que eu acho que isso acontece? Os médicos têm essa... pelo menos caminha. Eu acho que vem daquela ideia de deambulação, né? Que é um termo que a gente usa assim, deambulação para prevenir trombose. Pelo menos você caminha, você não está parada. Então, isso é um termo, eu acho, é um jeito talvez, ou é uma leitura de um artigo científico sem muito conhecimento,
E aí a pessoa fala, bom, melhor caminhar do que não fazer nada. E aí extrapola essa conduta para dizer para a gestante, ah, faça só uma caminhada. Mas não, mas não. Se a gente for ver por segurança, o exercício resistido de força, ele é mais seguro. Porque Exato. ele não tem aquela demanda cardiológica, cardiovascular, né? Não tem fator inflamatório circulando. Então, tem algumas situações que a gente tem que tomar cuidado com o exercício aeróbico. Mas a recomendação para gestante de risco habitual seria uma combinação dos dois, aeróbico e resistido. E isso que você falou de adequar na vida dela é um grande desafio que eu tenho quando eu faço consulta só de exercício na gestação, porque além de eu entender o histórico da pessoa, de patologias prévias, da gestação atual, de outras gestações, chega um momento que eu falo para ela, bom, então agora vamos ver sua agenda. O que está ao seu alcance? Porque se uma gestante fala para mim, olha, eu tenho 3 dias da semana, 30 minutos, eu vou colocar ali, vou sugerir para ela as coisas mais importantes. Agora, tem mulheres que têm, por exemplo, atletas amadoras que já treinam 6 vezes na semana, 2 treinos por dia. Então, a pessoa que tem 12 treinos possíveis, 12 horários para treinar, dá para a gente colocar de tudo um pouco. Então, vai depender muito do que aquela mulher consegue fazer. Exato, exato. Então, gente, ficou o recado aí, hein? Eu tô vendo um monte de pergunta pipocando e no descolamento ovular, e nisso, fiquem tranquilos, a gente vai falar de tudo. Prestem atenção, porque tudo que a doutora Silvia está falando é muito importante. Segunda coisa que eu precisava falar com você é o seguinte: para quem já é ativa, então a gente falou primeiro da sedentária, agora aquela mulher que já é ativa, já faz exercício físico e engravidou. E elas ficam com muitas dúvidas, o que eu posso continuar fazendo? Então, a primeira pergunta é quais são as modalidades de exercício físico realmente proibidas na gravidez? Então, escuta o que ela vai falar, gente. A gente depois vai falar de beach tennis, de crossfit, de corrida, mas escutem o que é 100% proibido. Vamos lá, Sil. O que é proibido? Mergulho com cilindro e escalada com ganho muito grande de altitude, mais de 1.800 metros de ganho de altitude. Sério que são só essas duas? Só essas duas. Eu achei que você ia falar outras coisas. Você achou que ia falar? Tá vendo que eu tô Agora, aprendendo também? se a gente fala de modalidade, é isso. É isso. Agora, é isso. Agora, dentro de uma modalidade, não significa que você vai poder fazer todos os movimentos daquela modalidade. Então, por exemplo, eu vi que alguém passou aí falando assim, Muay Thai eu acho que não dá para fazer. Dá para fazer. Por quê? Tem vários movimentos do Muay Thai super possíveis, benéficos, mas tem alguns que não. Então, a gente não deve excluir uma modalidade por completo, já que ela pode ter alguns momentos ali da aula que são benéficos e permitidos, e inclusive que vão ajudar o fortalecimento, por exemplo, da musculatura transversa do abdômen, a respiração, vão ajudar na circulação, vão ajudar na mobilidade, que é uma coisa importantíssima para a gestante. Então, modalidade mesmo proibida são só essas duas. Então, olha só, aprendemos que são duas. Agora, e aquelas que elas deveriam evitar? Por exemplo, você falou no começo da live em relação ao risco de queda. Vamos supor que essa grávida faça ciclismo outdoor, né? Ou então, uma escalada que não seja 1.800 metros. Ou então, esportes de contato. Então, por exemplo, querendo ou não, o beach tênis, ele não é como se fosse um handball, um basquete que tem assim 10 pessoas às vezes à sua volta, mas é um esporte que você tem uma dupla ali, né? Enfim, tem a coisa da aceleração e desaceleração. Então, conta um pouco pra gente em relação a essas questões que eu falei, de risco de queda, esportes de contato e aceleração e desaceleração. Então, todas as modalidades, quando a gente vai explicar para a gestante, para ela entender o que ela deve ficar mais atenta ali, por exemplo, numa aula de beach tênis, num jogo de beach tênis, a gente leva em consideração assim. Primeiro é falar para a gestante, você tem um risco de queda, simplesmente por estar grávida.
o equilíbrio é diferente, a propriocepção é diferente, o seu pé não percebe que está quase torcendo, você não tem aquele reflexo de pisou num buraco e já se equilibra de novo, não tem. Então, primeiro é atentar a mulher em relação a isso. Então, jogue como uma iniciante, eu falo, aquela pessoa bem pata, bem descoordenada. Então, pense que você vai jogar com cautela, tem risco de queda. Segundo ponto, suas articulações estão mais frouxas. Então, essa desaceleração pode ser que seu joelho não dê conta de desacelerar tão rápido. Então, não faça movimentos bruscos de mudança de direção, de desaceleração. No beach tênis, por exemplo, não vai buscar a bola lá longe. A bola caiu longe, pronto, caiu. Perdeu o ponto. Não sou eu que então, é isso. Então, é para ser aquele jogo mais contido, sem grandes deslocamentos, sem grandes desacelerações. E aí, o risco de queda. Também nas bolas difíceis, você não vai se jogar no chão para pegar uma bola. Não vai. Naquela bola, você não vai. Então, é isso que a gente tem que falar para a mulher. Prestar atenção nas articulações, prestar atenção que o equilíbrio vai ser muito diferente. E aí vem outros parâmetros, como a intensidade do jogo, a duração, essas outras coisas que são importantes. Mas em todas essas modalidades que eu estou vendo o pessoal perguntar, nas lutas, no Muay Thai, no beach tênis, no jiu-jitsu, vale essa regra. Pensa assim, se a articulação está frouxa, eu não devo fazer, por exemplo, aqueles chutes muito altos que tem, por exemplo, no taekwondo. Imagina o seu pubis, que está ali um pouco amolecido, você fazendo algo de muita flexibilidade. No balé também, a mesma coisa. Então, a gente tem que ficar atento com isso. Articulações estão frouxas, não vou abusar muito do equilíbrio em um pé só. Mas, eu vou fazer um chute e pisa no chão. Por exemplo, o Muay Thai tem aquilo, né? Você, às vezes, soca com o joelho e aí soca lá de novo. Mas é um momento com um pé só no chão, rapidinho. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é a bailarina fazendo 32 fouettés, né? Que é aquela pirueta maravilhosa, tudo apoiado num pé só, numa sapatilha de ponta. Aí você tem que olhar aquele tornozelo e falar, opa, isso aí já não tá tão bom. E olha só, tô lembrando, você falando aqui, tá passando um filme na minha cabeça. Do ano passado, eu tive algumas grávidas que estão fazendo beach tênis, né? E aí, tem uma que super conseguiu fazer essas adaptações em relação a isso que a gente conversou e tal. Tem outra que era sangue nos olhos. A menina é sangue nos olhos, competitiva e tal. E a gente foi percebendo que ela não conseguia. Ela não conseguia ver uma bola e não mergulhar, entendeu? Ela não conseguia. Ela estava em outro mundo quando ela estava no beach tennis. Ela esquecia que ela estava grávida. Então a gente preferiu mudar o exercício, porque ela não conseguiu fazer essas adaptações. Então, acho que esse tipo de conversa também é importante, né? De você entender, assim, se aquilo tá fazendo bem. Porque, por exemplo, eu tive uma que ela foi até 32 semanas e ela jogou beach tênis porque ela conseguiu fazer essas adaptações. O treino, que era 1h30 que ela fazia, ela foi para 1 hora. Enfim, ela fez algumas adaptações e deu super certo. Outra, já não. Aí ela começou a ver que ela ia se machucar, enfim. E aí a gente mudou. Isso é válido também, né? A gente sempre individualizar as coisas. Quando eu faço a consulta de prescrição, eu entrego por escrito para ela, né? Se é presencial, ela leva na hora. Se é online, eu mando essa prescrição depois. Aí eu sempre falo para elas, daqui mais ou menos 2 ou 3 semanas, marca um retorno e volte para me contar como é que foi. Vai lá, coloque isso aqui em prática e me conta como você se sentiu, se você se sentiu segura ou insegura, porque não raro, Rê, eu, por exemplo, libero uma gestante que já era maratonista. Olha, você pode continuar a sua corrida de rua nessa intensidade, nessa duração, oriento tudo. Explico o tênis, explico a articulação e tal. Mas, às vezes, a hora que ela coloca em prática, ela volta para mim e fala assim, doutora, eu me senti muito insegura, não sei se vai rolar a corrida. Não, eu falei, então, maravilha, não é obrigatório. Não é obrigatório. Aeróbico. Já a outra fala, nossa, doutora, eu tava lá, ótima. Você falou que eu podia 60 minutos, a hora que eu vi, eu tinha corrido 90. Olha, então, peraí. Vamos ver se mas você tem que trazer para segurança. Então, é como essa sua aí do beach tênis. Ó, você viu que não vai rolar os seus parâmetros de segurança, você não vai conseguir jogar
como uma iniciante, então é melhor não jogar, porque senão você não está dando a segurança para ela, né? Você está colocando toda vez aquela pessoa em risco. Então é muito simplista querer dizer assim, pode ou não pode. O negócio é muito mais complexo. É mais complexo que isso. Então, inclusive, eu ia perguntar especificamente do beach tênis, a gente já conversou. Eu queria falar do ciclismo, então, por causa do risco de queda, do crossfit e da corrida. Já que eles não são totalmente proibidos, como vimos, porque eles não estão naquelas dois proibidos, quais são as principais ressalvas e adaptações, claro que resumidamente, né, em relação ciclismo, crossfit e corrida? Ó, o ciclismo, a gente tem que avaliar se é indoor ou outdoor, tá? Outdoor. O ciclismo outdoor realmente é uma coisa que no primeiro trimestre ainda dá. Por quê? Porque o útero é intrapélvico. Porque a percepção de equilíbrio ainda não mudou muito. Exato. Então, no primeiro trimestre ainda dá. Agora, o ciclismo outdoor tem, principalmente no Brasil, as pessoas fazem muito em rodovia, em trilha, e vão em pelotão. E às vezes uma roda bate na outra, você tem ali um desequilíbrio. Aí a pessoa fala assim, eu nunca caí. Bom, entendi, mas você conhece quantos ciclistas que já caíram? Muitos. A fulana fraturou a clavícula, não sei quem perdeu a bike. Fala então. E aí você tá disposta a correr esse risco na gestação? Isso. Então, o ciclismo outdoor, eu costumo falar, olha, é até 12 semanas e acabou. Prepare seu coração para pedalar no rolo. Geralmente as ciclistas profissionais ou amadoras mesmo, as que fazem triatlo, elas têm esse rolo em casa. O rolo é uma ferramenta que você coloca a sua própria bike presa. O pneu de trás preso no rolo e o da frente você mesmo gira. Então é a sua bike no seu banco, até com a roupa de ciclista, só que é dentro da sua casa, é dentro de uma sala, muita gente põe na varanda, enfim. E aí sim, aí fica seguro. Você por isso que eu achei que eram mais do que duas, porque eu não deixo ciclismo por causa disso, sabe, Sil? Principalmente depois do primeiro trimestre. Exatamente isso que você falou. Então, por isso que eu falei, nossa, mas só duas? E o ciclismo? Mas eu já entendi esse contexto que você explicou. Dá pra gente adaptar, entendeu? Ela continua no ciclismo. Agora, sabe que em muitos países da Europa, eles têm rodovias que as triatletas principalmente treinam, que elas seguem treinando na gestação. Por quê? Às vezes eles têm ciclofaixas, né, muito longas lá, vão até de um país para outro. Eles conseguem muitas vezes, principalmente as atletas profissionais, elas saem para pedalar com staff, né? Então vai uma pessoa junto e ela pedalando livre numa estrada que não vai passar ninguém. Então, se você for avaliar assim, o risco de queda dela não é tão grande. É diferente. Então, se a gente pega a literatura científica, que a gente está vendo uma publicação mundial, a gente não consegue dizer que o ciclismo outdoor é proibido. Entendi. A gente está trazendo para a nossa realidade aqui do Brasil, você entendeu? Eu entendi. Aqui realmente é muito difícil que uma ciclista consiga pedalar num lugar muito seguro, sabe? Entendi, Sil. E o crossfit? Crossfit é uma modalidade bem interessante na gravidez. Por quê? Porque no crossfit a gente já tem 3 tipos de exercícios que toda grávida deveria fazer. Tem exercício aeróbico, tem exercício de força ou resistido e tem mobilidade. O treino de mobilidade geralmente é o aquecimento do crossfit. Quase todo treino tem a mobilidade daquela articulação que você vai usar. Mobilidade, para quem não está aqui habituado, o que é treino de mobilidade? A mobilidade, ela parece um alongamento, mas ela é um alongamento ativo. Então, por exemplo, não é aquele alongamento que alonga o músculo, que você vai pegar o braço lá e ficar 15 segundos parado. Não. A mobilidade é mobilidade articular. Então, você vai aquecer uma articulação. Então, por exemplo, você vai fazer aqui mobilidade de ombro. Aí, depois você vai fazer mobilidade de pescoço. Aí você, entendeu? Então, mobilidade parece um alongamento ativo. Não tem carga. Muitas vezes ele serve para aquecer para o treino principal, mas muitas vezes ele serve como, por exemplo, um treino de postura. As gestantes que trabalham muito tempo sentadas, eu sempre sugiro fazer uns 2, 3 exercícios de mobilidade nos intervalos
do trabalho. Ah, levantou para tomar um copo de água, já vai lá, espreguiça lá na mesa, quadril para um lado, quadril para o outro, leva o joelho, ajoelha no chão, dobra a perna, mobilidade de tornozelo. Então, mobilidade nada mais é do que colocar a sua articulação para lubrificar e se mexer. E toda gestante deveria fazer, e no CrossFit já tem. Sim. Então, acaba que o CrossFit fica como sendo um treino meio que completo. Já tem de tudo um pouco. Sim. Mas tem bastante exercício lá no meio que tem que ser adaptado. Exato. Tem adaptações, então não dá para continuar fazendo exatamente o que você fazia antes de você engravidar lá dentro. Exato, né? exato. Então, pode fazer com adaptações. Com adaptações. E a corrida? Corrida, dá para continuar correndo com algumas ressalvas. Primeiro, qual é a relação dessa pessoa com a corrida? Por quê? A corrida em si, então o primeiro mito que eu gosto de tirar, de quebrar é assim, chacoalhar na corrida e bater o pé no chão não fazem mal para o bebê. Esse movimento de chacoalhar não vai fazer o útero chacoalhar lá dentro, o colo dilatar, o bebê cair, ter um aborto, nada disso. Então é um termo que eu não gosto de usar, apesar de que ele tem seu papel ali, mas eu não gosto de usar o termo impacto. Ah, não faça exercício de impacto, porque na cabeça da gestante ela pensa que o impacto vai fazer chacoalhar e cair um bebê e ter um aborto. Ela tem essa ideia. Quando, na verdade, o impacto que a gente se preocupa é o impacto na articulação do tornozelo, por exemplo, do joelho na corrida, e o impacto para o assoalho pélvico, que na gestação já está ali sobrecarregado e a corrida também traz uma sobrecarga para esse assoalho pélvico. Então, entendam de uma vez por todas que a corrida não é ruim para o bebê, de jeito nenhum. Então, quando eu pergunto para a gestante qual a sua relação com a corrida, será que vale a pena você correr na gravidez? Eu estou pensando puramente no assoalho pélvico dela. Exato. Então, existe uma condição. Ótimo lá. Quer continuar correndo, tem que fazer obrigatoriamente uma fisioterapia pélvica voltada para a proteção do assoalho pélvico dela. Perfeito. E aí, são aquelas mulheres que eu incentivo a começar a fisioterapia pélvica quanto antes. Bem cedo, eu costumo na gravidez. As grávidas a partir de 14 semanas, de uma maneira geral, Sil. As corredoras, você pede para iniciar antes a fisioterapia pélvica? Até antes. Porque o que eu percebo das físios é que muitas vezes elas ficam esperando uma liberação do obstetra. Certo. Mas elas não precisam disso. Não precisam. Não precisam. Elas sabem o que fazer antes, elas vão fazer uma avaliação do assoalho pélvico. Pode ser que aquela mulher que já é corredora de longa data, às vezes ela já até tem uma fragilidade no assoalho pélvico, né? Bem no início da gestação. Tem corredoras que já fazem fisioterapia pélvica até antes de engravidar, porque já tem alguma incontinência urinária e tudo mais. Então, ela não precisaria essa liberação do obstetra ou primeiro morfológico para começar uma fisiopélvica. Ela até pode começar antes. Então, para as corredoras, eu costumo incentivar. Agora, voltamos naquele ponto lá da agenda da mulher. Cabe na sua agenda também uma fisioterapia pélvica agora tão precoce? Se couber, maravilhoso. Se não couber, talvez a gente deixe lá para o segundo trimestre ou depois de 20 semanas. Então, a gente tem que avaliar ali o que é mais benéfico. Sem dúvida, é mais benéfico que a mulher faça algum exercício aeróbico. Então, se alguém aqui ficou em dúvida assim, e agora? Eu não sei se eu devo correr ou não devo correr. Na dúvida, faça. Sim. Eu brinco, eu falo assim, antes errada do que parada. Na dúvida, vai e faça. Depois a gente ajusta, porque os ajustes são muito finos. O passo maior que a gente tem que dar é não estar sedentária. Esse é um passo de gigante. Os outros passos são pequenos, são ajustes, é lapidar só.
E sabe quem agradece? O seu bebê, o seu Exatamente. bebê. Porque O bebê também o agradece exercício muito. físico otimiza, por exemplo, o crescimento do bebê, tá? Então a gente tem que tirar esse mito também que quem faz exercício físico, o bebê não cresce. O exercício físico melhora a sua placentação, otimiza o crescimento do bebê. Então, o que a doutora Silvia falou, gente, na dúvida, comece a fazer alguma coisa. Opte pelo que você acha mais seguro que você consegue fazer e depois vai lapidando. Tem muitos profissionais, inclusive por aqui, que querem enaltecer o trabalho de muitos deles que eu conheço. A Fernanda do Cegonha Fit, a Cláudia, tem o Renato também do Personal Gestantes, tem o Thiago que está respondendo um monte de pergunta aqui. Tem a Juliana, que é a minha personal, que eu indico também para todas as minhas grávidas. Então, tem assim, ó, de gente que entende muito sobre esse assunto, tá? Então, bora buscar informação. Gente, seguinte, olha, essa eu preciso perguntar de qualquer jeito. Não pode fazer exercício no primeiro trimestre. Mito ou verdade? É o que mais apareceu na caixinha. Tô esperando dar 3 meses para começar. Tô não sei o que. Não. Por favor, doutora Silvia, nos salve. Conte. Olha, isso não só é um mito, como eu falo, é um crime. Por quê? O primeiro trimestre é o início da placentação. Então, a sua placenta tem um potencial de crescimento, de invasão, né? A gente chama de invasão trofoblástica. Então, aquele útero precisa fazer uma vasodilatação para receber os vasos dessa placenta. Então, eles têm que se encontrar, vasos maternos e vasos placentários. E aí, essa placentação, ela é a melhor possível, ela atinge o seu potencial máximo quando tem exercício físico regular. Porque o exercício físico promove uma vasodilatação e ele ainda faz uma melhora da função endotelial. O endotélio é o revestimento interno dos vasos. Então, essa função endotelial melhor é o que traz uma melhor placentação e principalmente prevenção de síndromes hipertensivas na gestação. E a gente perde muito quando a gente não faz no primeiro trimestre. Então, se a gente deixa para fazer no segundo trimestre, você já perdeu essa oportunidade da melhor placenta possível. É claro que começar com 12 semanas é melhor do que não começar, né? Óbvio. Mas, se a gente for dizer assim, por que parar antes de 12 semanas? Não tem nenhuma ressalva. E aí eu quero te fazer uma pergunta mais específica ainda. Existe alguma evidência científica em relação à gestação pós-fertilização in vitro, que a gente recebe pré-natal de mulheres que fizeram FIV, e tem muita essa orientação de repouso em quem fez FIV no primeiro trimestre? Conte-me sobre as evidências científicas em quem fez FIV. Na verdade, quando a gente vai ler os trabalhos da reprodução, não existe nenhum trabalho comparando exatamente com exercício físico regular. O que existe, o trabalho, é mostrando as mulheres que mantiveram a sua rotina. Então, e aí, mais uma vez, eu falo da diferença, às vezes, cultural, né? Nos locais onde, às vezes, alguns trabalhos são feitos, a rotina da pessoa é recheada de momentos de caminhada, porque as pessoas andam mais a pé, porque as pessoas usam transporte público. Então, quando a gente fala, a pessoa manteve a vida normal, não é a vida normal de acordei em casa, peguei o carro na garagem, sentei no escritório, voltei para casa. Não é isso. Às vezes, esse manter a vida normal significa um deslocamento, caminhando ou subindo escada, ou em alguns países até o deslocamento de bike, que é o meio de transporte principal de vários países, né? Então, as evidências de FIV não tem nenhuma evidência com exercício físico programado. Tem FIV musculação? FIV e pilates? Não tem. Então, o que a gente tem é que a taxa de sucesso não é diferente em quem faz repouso ou em quem mantém a vida normal. Lembrando que a chance de problemas de saúde é muito maior em quem faz repouso. Então, se o repouso não vai trazer benefício e vai trazer malefício, a gente começa a ligar os pontos que não faz nenhum sentido. E lembrando
E lembrando que quem faz CIV, aí sim as evidências científicas comprovam pra gente que tem o maior risco do quê? De pré-eclâmpsia e restrição de crescimento. Exato. Que se beneficiam de uma placentação melhor, que é beneficiada pelo exercício físico. É. E se a gente extrapola, não é um trabalho exatamente, mas quando a gente lê um pouco estuda um pouco sobre os benefícios do exercício na saúde da mulher, a gente tem uma melhora do metabolismo de glicose, insulina, cortisol. E isso está diretamente relacionado com a saúde do endométrio. Então, a receptividade endometrial é melhor em mulheres que têm a glicemia normal. Então, o exercício físico, indiretamente, traz essa glicemia, né? E uma taxa de sucesso maior. De implantação. Por que quem tem síndrome do ovário policístico tem maior taxa de abortamento? Quando tem hiperinsulinemia, quando está com a glicemia alta. Exato. Por conta disso que a doutora Silvia falou. Perfeito, perfeito. Agora sim, uma parte importante. Como saber a duração e a intensidade adequadas de cada treino? O que é mito, o que é verdade? Então, a gente vai falar dos dois opostos. Quem quer fazer só 10 minutos, isso adianta alguma coisa, e aquelas que fazem 2, 3 horas e, que nem você falou, 2 treinos por dia. Então, conta pra gente, em relação à duração e intensidade, o que é adequada para o treino da gestante? O que é adequado para o treino da gestante? Isso é uma coisa que eu falo que os obstetras têm que estar preparados para receber todo tipo de mulher. Sim. Por quê? Vai ter aquela mulher que vai falar, eu quero fazer o mínimo necessário. E vai ter aquela mulher que você vai ter que segurar, porque ela faz 14 treinos por semana. Então, a gente tem que estar preparado para todo tipo de mulher. Isso. Por isso, não adianta aquela frase pronta, ai, tenha bom senso, diminui um pouquinho. Não, você não sabe o quanto ela faz, como que você manda diminuir? Então, a gente precisa quantificar direitinho. Então, vamos lá. Duração, o que seria o mínimo recomendado? 150 minutos por semana. Como é para a população adulta geral, tá? Isso seria o mínimo. 150 minutos conta tudo? Em teoria, nos consensos, sim, contaria todas as atividades que você atinge uma intensidade moderada, que é aquela que você fica um pouquinho ofegante. Então, por exemplo, vamos supor na faxina de casa. Se você está ali varrendo lentamente, você não está nem ofegante. Muitas vezes você até ligou uma música e está cantando, né? Não está nem ofegante. Agora, se você resolve pegar um pano, um rodo e limpar um chão bem sujo, você vai dar uma paradinha de vez em quando para dar uma respirada. Essa é a intensidade moderada. Então, o benefício para a saúde seria 150 minutos de qualquer coisa moderada ao longo da semana. E aí inclui até atividades da vida diária. Do tipo assim, eu levo meu filho a pé na escola. Demora 15 minutos para ir, 15 para voltar. Poxa, você tem 30 minutos de caminhada no dia. Não é para menosprezar isso, tem que contar, certo? Certo. Isso é um olhar bem generalizado, tá? Daquele mínimo, mínimo, mínimo. Agora, alguns protocolos de exercício na gestação consideram que deveria ser 150 minutos de exercícios aeróbicos e acrescentar, no mínimo, 2 treinos de força. Então, aí já ficou um pouquinho mais difícil. E um parênteses também, que a OMS está querendo subir de 150 para 300 minutos para todas as pessoas. Então, esse 150 é o mínimo do mínimo, certo? Mínimo do mínimo. Que é válido, Rê, para aquelas mulheres assim extremamente sedentárias, que não conseguem... que não conseguem nem enxergar na agenda delas que horas ela faria exercício. Aquela pessoa que realmente não consegue encaixar, não consegue entender nem nada. Então, vale a pena você mostrar para ela, por exemplo, que 10 minutos de caminhada até a escola do filho, subir e descer a escada do prédio, melhor do que ela que qualquer coisinha... Nada. Exato. Então, às vezes, a hora que ela vê, ela fala, tá bom, no fim de semana eu consigo 40 minutos contínuos, ao longo da semana vou somando de pouquinho em pouquinho, e pronto. Então, acho que é uma meta para um começo bem possível e que já traz muito benefício. Certo. E qual é a duração máxima de cada treino, doutora Silvia? Para aquelas... Máxima, aquelas que querem fazer tudo, né? A duração máxima de cada sessão de treino é 60 minutos. Importante isso, hein, gente? 60 minutos cada treino. E aí, Então é bom... pode ser a atleta que for,
o treino deve durar 60 minutos. Pode fazer 2 treinos por dia, mas aí precisa um ajuste bem mais detalhado. Mas dá para fazer 60 minutos num horário, 60 minutos no outro, se precisar e se realmente tiver essa necessidade. E como a gente sabe a intensidade? Perguntas pipocando sobre frequência cardíaca e a tal da escala de Borg. A escala de Borg. A escala de Borg. Como saber a intensidade de cada treino para cada mulher? Ó, a escala de Borg, ela é tida como a preferida mesmo. Por quê? Ela é uma escala de percepção subjetiva de esforço. Então, ela é para ser usada de que maneira? Por isso que eu deixo ela como um post fixo lá na minha página. Ela é uma escala visual, então você deveria olhar para aquela escala na hora que você está fazendo o exercício. E aí, você olhando para a escala, fala, esse aqui tá fácil para mim, tá moderado, tá intenso. O recomendado para gestante é intensidade moderada. Então, é o Borg, ele tá em cor laranja, é até o 14, tá? Alguns momentos do treino, desses 60 minutos, se em alguns momentos chegar no Borg 15, 16, ainda tudo bem, por poucos momentos. Mas não adianta querer fazer um treino de ciclismo no Borg 16, 60 minutos. Não é isso. É aquilo, você tá aquecida. Aí, de repente, vou dar um exemplo, por exemplo, do ciclismo indoor, que muita gente tem feito aquelas aulas em estúdio hoje em dia. A aula, a maior parte do tempo, a aula tem uma intensidade moderada. Mas, às vezes, tem uns momentos da aula que é uma música mais rápida, ou então vai pedalar um pouquinho em pé, e, às vezes, ali por 30 segundos, 1 minuto, a intensidade vai ficar um pouquinho mais difícil e depois ela volta para o moderado. Isso é ok, é permitido. Então, a escala de Borg é aquela escala para você olhar e falar, olha, agora eu estou aqui nesse 14, ligeiramente cansativo. Você já deve estar um pouco ofegante, começando a transpirar, percebendo que está fazendo exercício, mas você está muito distante do exaustivo, certo? Perfeito. Então, essa é a escala de Borg. Por que que ela é preferida? Não é, como todo mundo pensa, as pessoas que têm um acesso econômico a muitas coisas, elas acham que eu oriento a escala de Borg só porque ela é fácil, acessível e barata. Mas eu tenho um Garmin, eu tenho um super relógio. Não é melhor o Garmin? Não, não é. Não é melhor. Por quê? Porque a frequência cardíaca na gestação ela é extremamente variável. E não só pela intensidade do que a mulher está fazendo. A gestante, às vezes, tem taquicardia dormindo. Por quê? Ela está formando ali um novo ser. E, às vezes, a gestação tem alguns momentos que precisa uma vasodilatação a mais, uma formação de um órgão mais complexo. O feto faz estirão de crescimento. Então, tem uns momentos que ele demanda muito mais. Então, a gente perde um pouco esse parâmetro de intensidade pela frequência cardíaca. Então, pode ser que num dia a sua frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto, você esteja extremamente ofegante e cansada. Sendo que 100 batimentos por minuto é um batimento leve. Aí você fala, nossa, por que eu tô aqui ofegante, cansada? Seu corpo está precisando mais oxigênio, aumentou a sua frequência respiratória, a sua percepção, de um modo geral, está diferente. O metabolismo, a bioenergética, né? De onde o corpo está tirando energia para aquele exercício, se vem do carboidrato, se vem da gordura, isso faz a gente respirar de maneira diferente e isso é muito variável ao longo da gestação. Sim. Então, a escala de Borg, ela acaba sendo mais fidedigna e ela acaba englobando mais o bem-estar geral daquela gestante naquele momento. Sim. Exato. E aí, pelo menos no início, gente, você está fazendo exercício, deixa a escala lá. Aliás, eu vou deixar a escala de Borg lá no clubinho com essa aula. Lembrando que a gente tem mais 2 aulas salvas no clubinho com a doutora Silvia sobre exercícios na gravidez. Inclusive, uma delas a gente explicou um pouco mais detalhadamente a frequência cardíaca. Você que está lá no clubinho, dá uma olhada nessas outras aulas. Uma aula complementa a outra. Tem aula que a gente fala um pouquinho mais de uma coisa de outra. É sempre muita informação. Então, dê uma olhada lá e essa live vai ficar salva lá no clubinho também. Aliás, Sil, me conta uma coisa. Você é tão maravilhosa, com tantos conhecimentos. Lembrando, hein, gente, a gente ainda vai falar de abdominal, burpee, agachamento, assim,
pelo Uau. menos alguma informação a gente vai falar, mas conta pra gente se você tem um curso, porque é tanto conhecimento, conta se você tem um curso pra gente e aonde acha esse curso. Então, eu tenho esse curso porque eu tinha essa vontade de que outros obstetras pudessem orientar as gestantes em relação aos exercícios como eu faço. Então, isso que eu falo, a gestante passa em consulta comigo só para o exercício na gravidez. Eu atendo gestante que está fazendo pré-natal com outro médico e que vem até mim porque, por exemplo, faz crossfit e o médico dela falou assim, eu acho que pode continuar, mas não tenho certeza. Aí elas passam em consulta comigo. E aí isso me incomodava um pouco. Eu falava, gente, eu queria que o médico não desse essa dúvida para a gestante. Eu queria que na lata ele falasse assim, pode sim fazer o crossfit. Olha, no aeróbico, usa a intensidade moderada. No exercício de força, cuidado com a respiração. A mobilidade, eu queria que o obstetra soubesse falar disso na primeira consulta. Maravilhoso. Porque geralmente é na primeira consulta que elas trazem, né? As que já são ativas, Sim. elas já querem saber logo de cara. Não dá tempo de falar assim, fica sem fazer até o próximo mês e depois a gente conversa. Não, porque aí você tira a oportunidade dela de se exercitar. Então, eu fiz um curso pensando muito no obstetra. Como o obstetra deve orientar. Mas sabe que minha última turma do curso, eu tive uma aluna cardiologista, porque ela cuida de hipertensas na gestação, e ela batia um pouco de frente com os obstetras, então ela falou, eu preciso saber um pouco mais disso. Eu tive uma aluna endócrino, porque também tinha essa demanda do diabetes gestacional, da obesidade, que está crescendo em número exponencial, assustador. Assustador. Tem dias, né? Tem dias que eu dou plantão no SUS, que eu faço 10 partos, 9 são obesas. É assim, é assustador. E aí, então, essa endócrino fez o curso, tem cardiologista na turma, um monte de médico do esporte, porque às vezes eles estão inseridos num contexto, por exemplo, de um time. Eu cuido de um time de vôlei, de repente uma jogadora engravidou. O que eu vou fazer? Então, ele precisa manejar isso. Sim. E aí eu fiz esse curso. Então, é um curso principalmente para médicos, mas que outros profissionais de saúde também aproveitam, né? E já foram meus alunos. Vários estão por aqui, os personagens, fisioterapeuta e tudo mais. Maravilhoso. E aí é um curso bem bacana, assim, que me deixa super satisfeita quando os alunos mandam para mim. Olha só, fiz a prescrição de exercício por escrito, igualzinho você faz. Aí eu falo, que bom, vamos espalhar isso pelo Brasil, então. Hoje eu encontrei uma colega lá na maternidade Star. Você vai falar hoje com a Silvia, eu fiz o curso dela, maravilhosa. Nossa, agora eu tô muito mais segura para prescrever. E agora eu tô grávida e eu consigo também fazer com muito mais segurança. Então, você é muito generosa em compartilhar tudo isso, porque você tem essas duas especialidades, né? Isso é muito bom. Gente, quem quiser acesso a esse curso, vai lá no @exercício na gravidez. Tá lá no seu link da bio, Sil? Tá, tem no link da bio. O carrinho tá aberto agora, inclusive, porque eu tenho uma turma que começa agora dia 23 de janeiro. Então tem que aproveitar e correr. Então, aproveitem vocês aí, tá? Aproveitem. Voltando para o nosso conteúdo aqui. Uma pergunta. O exercício físico ajuda no parto normal? Mito ou verdade? Verdade. A gente tem uma evidência, né, bem importante de menor taxa de cesárea em uma população fisicamente ativa. E aí, os trabalhos, né, que chegaram a essa conclusão eram também de mulheres que estavam engajadas em alguma modalidades diversas. Tinha desde ginástica, caminhada, ciclismo, tinha de tudo um pouco. Mas o fato é que a mulher ativa tinha uma menor incidência, a população ativa uma menor incidência de cesárea. Quando a gente vai tentar buscar por quê, né? O que acontece que essa mulher tem mais chance de ter um parto normal? A gente acha justificativas principalmente no condicionamento que a mulher tem. Então, o poder de estar cansada, descansar um pouquinho e retomar. E o parto normal é isso, né? O trabalho de parto, é uma maratona. Você fala, agora eu acho que vou desistir. E aí aquela resiliência de falar, não, peraí, eu vou respirar, eu vou tomar uma água e pronto, vamos continuar. Então, o exercício traz isso. Não só o condicionamento aeróbico, como essa resiliência. Também o exercício traz a mobilidade. Parto normal é movimento.
A pelve tem que se mover, o joelho tem que se mover. Às vezes o feto tem uma demanda ali para passar no canal de parto de algumas posições que se você não treinou mobilidade, se você tem o quadril rígido, a lombar rígida, não consegue dobrar o joelho, você não consegue ter autonomia suficiente de assumir algumas posições ali para o parto. Então, eu brinco muito, né? Eu falo, tem mulheres que falam, eu quero ter parto de cócoras. Falo, então, mas você tem quadríceps para conseguir ficar de cócoras? Precisa Você de tem força? quadríceps, viu? Né? Porque não Você são tem... 2 segundos, né? Seu joelho dobra até ficar de cócora, você tem mobilidade no tornozelo, então a gente tem que treinar essa mobilidade para a gente ter esse movimento todo no parto, sabe? E a gente, e além da força muscular mesmo, né? Que muitas vezes precisa. Então o exercício acaba ajudando por conta de tudo isso. O fato é, e ainda tem mais um plus aí do exercício. Existe uma evidência importante de que exercícios feitos na água, e aí vale qualquer coisa, desde caminhada na água, natação, hidroginástica, que eles podem trazer um relaxamento melhor do assoalho pélvico e uma menor taxa de laceração de parto. Tá. Então, se as mulheres, as que têm, né, acesso a alguma piscina, eu sempre falo, entra lá, caminha lá uma vez na semana, pelo menos. Se existe uma piscina na sua vida, aproveite a piscina. Olha que interessante. As que já fazem alguma coisa na água, eu sempre incentivo que continue. Continue fazendo alguma coisa na água. Porque realmente tem essa melhora na taxa de A laceração. incidência de laceração. Na incidência de laceração. Sil, eu tenho algumas perguntas para você que vai ser mais pai bola também, para a gente não passar tanto tempo. Vamos lá. E que elas querem muito saber. Gente, fiquem por aqui, porque esse finalzinho tá maravilhoso, hein? E você que quiser ter acesso a essa live e não tá no clubinho ainda, é só escrever eu quero clubinho aqui, que a gente envia o link para você, tá? Sil, vamos lá. Olha só. Pode ou não pode abdominal na gestação? Pode, deve, mas tem os movimentos certos. E isso quem orienta é o educador físico que tá lá com ela. De preferência. Tá. E em todos os trimestres, pode abdominal? Em todos os trimestres, pode abdominal. E é importante a ativação abdominal, porque o músculo transverso do abdômen tem uma conexão direta com o assoalho pélvico. Então, a gente precisa treinar um para treinar o outro. Tá. Então, eles têm uma conexão direta, esse cinturão do corpo melhora a postura, chance de parto normal, melhora a incidência de dor. Enfim, tem que fazer abdominal. Agachamento. Apareceu aqui 300 vezes agachamento. Conta pra gente. Agachamento pode na gravidez? Pode e deve também. Movimento super funcional. A gente usa agachamento para tudo na vida. Para fazer cocô. Para sentar numa... Se eu pudesse, sentar na cadeira. Fazer cocô. Exato. Para tudo, né? Quem já tem filho mais velho, agacha para pegar o outro filho, agacha para pegar brinquedo no chão. Então, quanto mais a gente souber agachar e tiver a musculatura forte e inteligente para agachar, menos chance de lesão, de dor e etc. Burpee. Às vezes, no primeiro trimestre, às vezes ainda dá. O burpee tem algumas coisas aí importantes. Primeiro é a barriga direto no chão. Então, a gente precisa cuidar disso. Porque o burpee feito muito rápido, você se joga no chão. Então, talvez tenha que adaptar. Agora, tem uma coisa muito importante do burpee, que é a intensidade. O burpee, fazer 1 burpee, 2 é uma coisa. Agora, se você faz uma sequência de 10 e olha a escala de Borg... Imagina a grávida. Então, e aí tem aquelas mulheres que já são muito condicionadas do CrossFit, que falam, eu faço 12, 15 burpees. Então, mas aí tem que tomar cuidado. Termina o burpee e olha a escala de Borg. Você vai ter passado do moderado. Não é para chegar no exaustivo. E o CrossFit tem muito disso, né? De ser a sensação de quase morte, né? A cada exercício, você chega no Borg 20 e volta. Sim. E aí, na gravidez, isso não é indicado, né? Sim, exato. Bom, eu coloquei aqui musculação, mas, gente, vocês já perceberam que musculação pode, né? Musculação então, pode. Assim, é o que há. Na caixinha se pode fazer musculação. Aliás, não só pode como deve. Quantos mil benefícios, não só na gravidez, né? Mas, enfim, na vida toda. Todo mundo que respira pode fazer musculação. Exato.
Agora, situações especiais. Primeiro trimestre com descolamento ovular. Então, estou com descolamento ovular, aí com ou sem sangramento. Eu posso continuar fazendo exercício físico? É exatamente esse o divisor de águas. Não é o descolamento em si, mas é se teve sangramento ou não. Então, vamos supor que você descobriu um descolamento sem nunca ter tido nenhum sintoma. Em teoria, não é para mudar nada do exercício físico. Por quê? Se não sangrou, a gente tem até uma dúvida, né? Porque nem todo mundo, pessoal, tem acesso a uma ultrassonografista como a Renata. Então, a gente não tem certeza se o que aquela pessoa viu lá é um descolamento ou não. Concorda comigo? Concordo plenamente. Brasil afora, a gente não tem tanta certeza, né? Às vezes é ali um lago e uma lâmina que não era um descolamento. Enfim. Se não sangrou, a vida segue. Se sangrou, não deve se exercitar no dia do sangramento. Mas pode se exercitar assim que o sangramento parar, sem esperar um novo ultrassom. Por quê? Nenhum movimento tem o poder, nenhum exercício tem o poder de colar ou descolar um saco gestacional. Eu brinco, eu falo, exercício físico é poderoso, mas dentro do útero ele não consegue agir. Porque também, pensa bem aqui comigo, se tivesse esse poder, a gente não ia ter clínica clandestina de aborto, né, gente? Pensa bem, você ia fazer um exercício. Bastante né? agachamento e Faz pronto, né? Resolvia o problema. Pronto. Exatamente. Tá, então a questão é o sangramento e parou o sangramento, você pode continuar. Pode continuar. O exercício. Eu, às vezes, peço alguns dias, mas isso também não tá em evidência, né? Que é o que a gente tá falando. Ó, a evidência terminou o sangramento, você já pode fazer o exercício. Pode voltar. E se a mulher ficar muito insegura, porque às vezes é um choque, né? Você fala, pode voltar a fazer tudo. Se ela ficar muito insegura, dá para fazer, por exemplo, uma musculação leve. Faz uma musculação leve. Um exercício de membro superior, musculação em máquinas, que geralmente é mais leve, não tem tanto aquele peso livre. Ficou em dúvida? Não se põe a fazer aquele treino de intensidade moderada, longo. Não. Faça ali uma musculação leve, um treino de mobilidade, vai no Pilates tranquilo, mas não fique parada. O mesmo vale para placenta prévia ou placenta baixa, essa questão do sangramento em relação à orientação do exercício? Por exemplo, a mulher tem diagnóstico de placenta prévia. Ela tem indicação de repouso? Como é que é isso? Se for placenta prévia mesmo, depois de 26 semanas ou 28 semanas, né? Os guidelines diferem um pouquinho, mas chegou no terceiro trimestre, a placenta tá lá prévia mesmo, o recomendado é suspender exercício aeróbico. Então, não é repouso de modo algum, porque você suspende só o aeróbico e mantém então você pode mobilidade a musculação, isso, o pilates, isso, a mobilidade. Tá. A fisioterapia pélvica. A fisioterapia pélvica. Só se tiver na vigência do sangramento, que é aquilo que a gente falou. Exato. Aí, na vigência do sangramento, placenta prévia sangrou, geralmente vai o quê? Internar, né? Exato. No leito do hospital, o que é possível fazer? Mobilidade, que é quando a gente prescreve fisioterapia no leito do hospital. Então, nem no leito do hospital não precisa ficar em repouso. Não é de ficar de cabelo em pé. Quantas mulheres ficam em repouso absoluto por absolutamente nada? Aí não, fica, e sabe uma coisa que me deixa muito triste? Esses dias me mandaram, vou contar uma história rapidinho. Me mandaram um médico de alguma capital aí mais para dentro do Brasil, não lembro se era Mato Grosso e tal. Ele é um obstetra famoso da cidade. A mulher dele estava gestante, não sei com que patologia. E ele gravou no Instagram dele os stories mostrando que ele levou o ultrassom do consultório para a casa dele, porque ele ia fazer um ultrassom na mulher dele. A hora que ele entra na casa, a mulher está num leito, que ele então alugou um leito de hospital, alocado na sala da casa dela, e esta mulher está a gestação inteira deitada. E eu não entendi direito o que ela tinha lá, mas era tipo assim, uma placenta baixa, 18 semanas. 18 Aí eu falei, tipo isso. Nunca sangrou. Deus. E o próprio obstetra contando para todas as pessoas que cuidado maravilhoso ele está tendo com a mulher dele, que está deitada num leito
alugado na casa dele, fazendo ultrassom. Aí é que eu falo, gente, e eu lembro, eu acho que foi a Cláudia que me mandou, alguém me mandou isso, e aí eu falei, vamos oferecer meu curso para ele? Não, é uma Porque, gente, tristeza, né? se ele Porque está assim, fazendo isso com a com a mulher dele e mulher dele, divulgando, imagina com divulgando. as pacientes. Exato, gente, lembrando, tá, que essa placenta está baixa com 18 semanas, ela tem mais do que 90% de chance de subir. E você, se você não estiver com sangramento, você não tem que ficar de repouso, muito menos absoluto. Isso é um desserviço. É O um repouso absoluto aumenta a chance de trombose na gravidez, piora o hábito intestinal e a cabeça da mulher fica muito. louca. Então, é isso, né? E colo curto, incompetência e estímulo cervical. É indicação de repouso absoluto? Não, absoluto nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Tem uma diferença muito grande do colo curto para incompetência mesmo, principalmente pelo histórico prévio, né? Então, a mulher que já teve muitas perdas, que é uma incompetência estímulo cervical clássica, aquela mulher que vai ser ciclada lá depois do primeiro morfológico e tal, ela tem realmente mais restrições e geralmente a maior restrição é suspender o aeróbico. Exato. E às vezes eu vejo na minha caixinha, eu tenho IC, né, incompetência cervical, e aí eu só dou uma caminhadinha, né? Mas aí, não, é Não, esse que você não pode fazer e que você pode fazer o quê? A musculação adaptada. Adaptada. exato, Não sabe o exato. que é uma musculação adaptada? Quantos profissionais aqui nessa live É. maravilhosos que podem te orientar o que é uma musculação adaptada, né, gente? A gente Então, até brinca entre a gente, eu com os personagens que estão por aqui e tudo, quando eles têm alguma aluna com circlagem, eles me marcam nos stories e escrevem assim, colo curto fazendo repouso. E ela lá na musculação. Incompetência estímulo cervical fazendo repouso. E ela lá com exercício adaptado. Por quê? Um treino bem pensado para aquela mulher, para aquela patologia, ele geralmente é mais seguro do que o dia a dia daquela mulher. No dia a dia, talvez ela se exponha a riscos do tipo caminhar, do tipo até serviços de casa mesmo, coisas muito mais arriscadas do que um treino de musculação pensado para ela. mais arriscado ainda é você ficar numa cama deitada ou no sofá deitado o tempo inteiro, tá, gente? Mais arriscado ainda. Restrição de crescimento fetal. Mas assim, o bebê tá ali, abaixo do percentil 10. O que fazer em relação ao exercício? Quando a gente tem um bebê que não cresce, a gente precisa a melhor placenta possível. Sim. A gente precisa mandar nutriente para esse bebê. E como a gente faz isso? Com vasodilatação, com exercício físico. Porque o exercício físico moderado traz vasodilatação. O exercício que seria prejudicial para a restrição de crescimento seria o exercício em intensidade muito mais alta. Sim. Então, por isso que tem atletas que contaminam esses dados aí, porque elas treinam mais intenso do que deveriam e tem bebês pequenos. Aí a culpa fica do exercício, mas não é. O exercício moderado traz vasodilatação e melhora a função placentária. E a gente até conversou, a gente teve uma conversa sobre esse assunto em relação ao exercício aeróbico, nessas pacientes que têm restrição, que tem alguns guidelines que colocam que até 20 minutos poderia, outros, assim, é um tema um pouco que é polêmico. A musculação poderia sempre, desde que numa intensidade moderada. Agora, em relação ao exercício aeróbico, quando o bebê está crescendo pouco, o que você acha sobre isso? Eu sigo um guideline canadense, até uma correção, né, do guideline canadense, que diz que a restrição não deveria ser uma contraindicação, desde que a mulher esteja em intensidade correta, duração correta e nutrição otimizada. Então, aquela mulher está comendo para treinar e para estar grávida, se ela conseguir comer tudo que ela precisa, ela pode treinar. E pré-eclâmpsia? Estou com risco de pré-eclâmpsia e estou com pré-eclâmpsia. Quais seriam suas considerações finais sobre isso? Risco de pré-eclâmpsia. O que a gente tem que fazer? AS, cálcio e exercício. São 3 coisas.
AS cálcio, eu adoro esses números, então eu falo demais. AS cálcio, prevenção de 18%. Exercício, prevenção de 40% de Ou pré-eclâmpsia. seja, você tirar o exercício da jogada, você tá piorando todos os seus dados, né? É claro que eu entendo que o acesso ao exercício, fazer o exercício, a gente é quase utópico a gente querer buscar esse 40% em todo mundo. Eu entendo. Mas a gente tá caminhando para isso. Então é lógico que tem que usar o AS cálcio. Eu não sou contra. A evidência está aí para isso. A Não sou evidência tá aí. contra. Aliás, né, Sil, você sabe que eu levanto a bandeira disso todos os dias. Ainda bem que Lógico. estamos falando a mesma língua sobre isso também, né? Exato. Mas para quem pode fazer exercício, para quem tem acesso de todos os aspectos, tá? De agenda, econômico, emocional, faça exercício porque você vai prevenir a pré-eclâmpsia. Agora, uma vez que a pré-eclâmpsia está instalada, Ela está pré-eclâmpsia mesmo. hipertensa. Isso. E hipertensa e com comemorativos, né? Então, ou tem uma proteinúria ou alguma coisa assim, aí o exercício aeróbico também deve ser suspenso. Exato. Porque na patologia, ali na fisiopatologia da doença, a gente tem uma dificuldade em vasodilatação. A gente tem muito fator de vasoconstrição na pré-eclâmpsia. Então, a gente não tem aquela gestante vasodilatada como ela deve ser. E o exercício não consegue trazer para essa mulher, com esse endotélio doente, a vasodilatação necessária. Então, o exercício faz a pressão subir ainda mais nessas mulheres. Então, é por isso que a gente tira do aeróbico, para não ter aumento de frequência cardíaca. Ricardo, não confundam alto risco de pré-eclâmpsia, que você viu no seu morfo de primeiro, que você deve ver, com a pré-eclâmpsia instalada. Isso. Então, se você estiver no alto risco de pré-eclâmpsia, você não só pode, como você deve fazer o exercício físico. Aí é uma indicação de exercício, indicação absoluta, tem que fazer, porque tem uma doença a ser prevenida. A mesma coisa para o diabetes. Qualquer gestante acima de 35 anos, qualquer gestante com sobrepeso, qualquer gestante que já tenha tido diabetes anteriormente, chegou nessa gestação, tem risco de diabetes, exercício obrigatoriamente, tem que fazer. Obrigatório. Sil, que live maravilhosa! A nossa conclusão é exercício físico da concepção ao parto ou das tentativas ao parto? Da pré-concepção ao pós-parto, né? Concepção ao pós-parto. Inclusive, em uma das lives que a gente tem com a doutora Silvia lá no Clubinho, a gente fala também do pós-parto. Se você quiser, veja essa live lá. Muito obrigada por esse tempo aqui com a gente. Foi uma delícia. Que é uma preciosidade, vai ficar salva lá no Clubinho. Muito obrigada, Sil. Imagina, Rê. Beijo. Obrigada a você pelo convite. Final aqui para todo mundo. Bom, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui. E levem a mensagem de exercício para outras gestantes. Tem que se exercitar mesmo. Eu tenho uma hashtag treine como uma gestante, para dizer, a gestante tem que treinar, mas tem que saber como treinar. Moderado, tudo direitinho, sabendo que está prevenindo doença e levando saúde para o bebê. Sim, e olha só, você que está gestante em São Paulo, guarda o arroba dessa maravilhosa aqui,